Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo a partir do 39. Jesus no Getsêmani. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Oh Deus glorioso, Pai de poder e de glória, nos ensina a Tua palavra, nos ensina os Teus preceitos e nos ensina a vigiar. Jesus Cristo ali com os seus discípulos, sabendo que já era próximo o seu tempo, ele entrou em agonia profunda, orando, intercedendo, clamando ao Senhor. Ele sabia que naquele momento ele precisava estar em comunhão plena com o Pai. Que nós também devemos ter esse discernimento, Pai, compreender essa necessidade que temos de viver em comunhão contigo, Pai. Nos ajuda nesse momento a compreender a Tua palavra, a compreender os Teus planos e os Teus propósitos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Quando a gente fala em tentação, que é a primeira coisa que vem para a gente? As seduções deste mundo. Não é isso? Pecado. Realmente nós somos tentados pela nossa própria carne, pelos nossos desejos carnais, somos tentados pelo adversário, somos tentados por outras pessoas. Às vezes eu estou andando no shopping ou em alguma rua e eu vejo algumas lojas com nomes bem chamativos, né? Tentação, sedução e não sei o que. E tem até doces com essas coisas, tem lojas de lingerie, de sex shop, com esse tipo de coisa, como se fosse isso uma brincadeira, como se fosse isso bonito. Coloca lá cheio de luz, cheio de glamour e aquela coisa toda, e a gente muitas vezes não percebe que está brincando com o diabo. Só que eu quero mostrar também que a tentação vai muito além dessas situações que a gente tem comumente por tentação. Quando a gente pensa em tentação, a gente pensa exatamente nos desejos da nossa carne. Quem está de regime, para quem está de regime, o que é tentação? Um prato de comida gostosa, né? Seja um doce, seja um salgado, aquilo que a pessoa mais gosta para ele, aquilo é uma tentação. Então a tentação, na verdade, é o que? É tudo aquilo que nos leva a fazer algo que nós não devemos fazer. Seja pecado, ou alguma coisa que não é pecado, mas naquele momento aquilo é uma tentação para você. Você está com fome, e aí deixa alguma coisa ali, você vai se comer para mim, isso aqui é outra pessoa, você está com fome, você fica sentindo tentado por aquela comida. Às vezes na rua, alguém passa com um sorvete, está um calorão, com alguém gelado, você olha e fica: ai, que vontade de pegar aquela água. Isso é tentação. É o desejo de você, o desejo que nós temos de ter alguma coisa que não nos é lícito, por algum motivo. Ou porque a pessoa está de dieta, ou porque aquilo não lhe pertence. Mas existe também aquela tentação que é pecaminosa. E essa tentação que é pecaminosa. E é a essa tentação que nós temos que estar mais atentos. Então, como eu disse, é muito fácil da gente lembrar em tentação de pecados, né? Pecados sexuais, então, são os mais visados nesta área. Mas pensa comigo, Jesus estava onde no momento que ele fala isso? Ele estava no Getsêmani. Qual era a tentação de Jesus naquele momento? Era alguma coisa sexual? Tinha alguma mulher ali no meio? Não. Tinha. Qual era a tentação que Jesus Cristo haveria de enfrentar?
Não cumprir o mandamento. Não cumprir o mandamento. Não cumprir aquilo que estava. A pastor está ali fazendo sinal, ó. Sair, né? Tanto que ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então a tentação de Jesus naquele momento seria o quê? Não beber o cálice que lhe estava preparado, e ao qual ele mesmo havia se disposto. Por isso eu digo, a tentação, ela vai além daquelas coisinhas que a gente pensa no dia a dia. A tentação de não comparecer ao culto de oração, a tentação de não vir ao culto mesmo. Hoje é domingo, eu vou estar em casa, minha família está em casa, hoje tem aniversário de fulano, vai ter bolo, hoje eu estou cansado, está chovendo muito, ou está sol demais, é de manhã, é culto da manhã e tem muito sol. Então existem várias coisas que nos tentam. Eu vou repetir, não vou, não. Eu estou tentado a ficar em casa hoje. Eu estou tentado a não ir trabalhar, sabendo que você tem um compromisso, porque quando a gente trabalha, nós assinamos um contrato, né? Existe um contrato de trabalho, vai além da CLT, vai além da carteira de trabalho, para dizer. Vai além da carteira de trabalho. Você assina um contrato quando você vai trabalhar numa empresa. E esse contrato, ele diz que você vai trabalhar e a empresa vai te pagar. Vai te dar as condições de trabalho e vai te pagar. Então, quando eu deixo de trabalhar, não sendo por motivo de doença, de falecimento de família, só porque está chovendo, ou porque eu vou aproveitar alguma desculpa, eu já estou quebrando meu contrato. Então, às vezes, a pessoa é tentada a fazer coisas erradas. E agora, como é que eu posso resistir a tanta tentação no meu dia a dia? Como é que eu posso fugir a tanta tentação? Jesus, ele mostrou, ele ensinou para a gente aqui. Vocês lembram aí qual foi o versículo? Que está aqui nessa passagem que nós lemos? 46. 46? Então lê para a gente aí. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai-vos, para que não entreis em tentação. Então ele fala isso no 40 e fala aqui no finalzinho do 46. Orai para que não entreis em tentação. Então o que nos livra da tentação é o quê? Comunhão com o Pai, proximidade com Deus, vida com Deus. É isso que nos fortalece para que nós venhamos resistir à tentação. Porque todos nós somos tentados. A única forma de nós conseguirmos resistir é estando em comunhão com Deus. Quanto mais a pessoa está em comunhão com Deus, mais facilmente ela resiste à tentação. Quanto mais ela vai cedendo na sua comunhão com Deus, vai dando espaço, mais ela vai tendo dificuldade, porque a carne começa a prevalecer e a pessoa começa a ter dificuldade para resistir. A carne enfraquece o nosso espírito, né? E o espírito, ele prevalece contra a carne se ele estiver bem alimentado através de uma vida de comunhão com Deus. Então, às vezes eu fico conversando com pessoas e as pessoas falam assim: nossa, mas também não é assim, né? Você não pode ficar muito ali, só focado, só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia. E isso é uma palavra, muitas vezes, do inferno. Às vezes a pessoa está até te dando uma orientação, às vezes está ficando meio fanática, né? Então, quando é desse lado aí, tudo em excesso faz mal. Mas a pessoa foge da realidade, tem que viver a Bíblia, mas viver a Bíblia dentro da realidade, dentro do meu cotidiano. E não achar que eu vou ler Bíblia e eu vou fugir do mundo. Eu vou viver nesse mundo. Então eu tenho que aprender a ler a Bíblia e aprender a vivê-la no meu dia a dia. Mas vivendo o meu dia a dia, lidando com as pessoas, eu não vou fugir do mundo, eu não vou sair do mundo. Eu vou sair daquilo que me conduz ao pecado. Das amizades que me conduzem ao pecado, dos relacionamentos que me conduzem ao pecado, deles eu fujo. Fora isso, eu vou ter que conviver com todo mundo, no trabalho, na escola, na igreja, dentro da minha casa. Então eu tenho que aprender a andar em comunhão com Deus. E eu consigo isso de que maneira? Eu consigo isso através da leitura das Escrituras, mas de uma leitura mais atenta,
que é o examinar das Escrituras, porque não adianta só você ler e decorar versículos sem compreender o conteúdo deles. Isso não vai te ajudar a vencer o pecado. Através de jejum, porque tem áreas da sua vida que só o jejum. Tem pessoas que têm uma facilidade para pecar com a língua que só a graça de Deus. Pessoas maldizentes, pessoas fofoqueiras, pessoas intrigueiras. Tem gente que tem uma facilidade para fazer intriga que só a graça de Deus. E vai ter que vencer isso no jejum. E se bobear, como se vai fazer um jejum de língua, jejum de boca, fechar a boca. Em vez de fechar a boca para comida, fecha a boca para não sair palavras que possam trazer confusão. Tem gente que precisa não de jejum de comida, não, jejum de palavras mesmo. Vou ficar sem falar. Começar só o estritamente necessário se tiver que sair de casa. Se puder ficar dentro de casa ali, mandar bilhetinho, só para o necessário, acabou. Não adianta, se você vai jejuar de comida e vai continuar falando das mesmas coisas, não adianta. Então você tem que ver o que você pode fazer. Às vezes você precisa jejuar de televisão, jejuar de internet. Hoje está muito em moda nas igrejas, e é certo. Uma semana, 20 dias, sem internet, sem rede social. E tem muita gente que está fazendo isso. Fechou, manda recado. Durante uma semana, eu mesma recebo, como eu mando WhatsApp para muita gente, mensagem, a pessoa manda avisando: olha, eu estarei uma semana sem internet. Estarei uma semana desligada de redes sociais. Estou fazendo um jejum de 21 dias de... Acho uma bênção, amém, glória a Deus. Faça mesmo. Se isso está te fazendo mal, se isso está te trazendo algum transtorno, faça. Eu volto e fico dias sem ligar a televisão. Dias, às vezes semana. Eu já tenho o quê? Acho que quase um mês que eu praticamente não ligo a televisão. Um dia ou outro eu vou lá, ligo, meio-dia ligo o jornal, que eu estou fazendo almoço, assisto alguma coisa, depois desligo e acabou. Eu não tenho que saber tudo o que acontece. Será que eu tenho que saber tudo o que acontece no mundo? Todas as tragédias, todos os acidentes, todas as falcatruas, todas as mobilizações. Será que eu tenho que saber de tudo? Por que eu tenho que saber de tudo? O ser humano viveu milênios sem esse tipo de informação. Quando eu queria passar alguma ordem, alguma coisa, a pessoa tinha lá que passasse, mas a gente não sabia de muita coisa. Eu não tenho que saber de tudo, a não ser que eu trabalhe em alguma área que isso seja exigido de mim. Quem trabalha com marketing precisa saber do que está acontecendo no mercado. Quem trabalha com roupa vai saber o que acontece no mercado da moda. Então, depende da tua área, você tem que saber. Mas em alguns momentos, você também precisa se retirar. Eu não posso também viver alienado, eu sei disso. Mas eu também não preciso saber de tudo. Então eu tenho que ter um tempo para mim, para que a minha cabeça fique um pouquinho mais tranquila e eu consiga raciocinar com mais entendimento. Eu examino a palavra, acabo de ler a palavra, aí li, orei e vou para o meu dia a dia. Aí ligo a televisão, vou fazer umas tarefas de casa. Ou está na rua, liga o rádio do carro, ou liga a rede social, e a pessoa começa a ver as reportagens. Eu acabei de orar, passei uma hora, toda hora vou ler as reportagens. Eu não consegui meditar na palavra que eu li. Eu li, orei, mas não consegui meditar, porque já vieram trocentas informações diferentes, e eu vou passar o resto do dia lembrando das informações que eu recebi, que foram informações mais chocantes, e por isso marcaram melhor a minha mente. Eu vou guardar mais essas informações. E isso vai quebrando a minha comunhão com Deus. E vai me enfraquecendo espiritualmente e dificultando eu resistir às tentações. E como eu disse, as tentações da impureza existem, mas existem outras tentações que hoje estão também destruindo a humanidade. Que são, no caso ali, era o rejeitar o cálice de Deus. E nem todo mundo hoje quer mais receber o cálice de Deus, não. Jesus pergunta para Tiago e João, quando João pede: Senhor, permite que na eternidade nós temos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus pergunta para ele: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Estava falando
estava falando da tentação, do sofrimento da cruz ali, do martírio que ele haveria de sofrer. Então, eles dizem, nós podemos. E Jesus fala, vocês vão beber sim. Porque eles sofreram. Eles sofreram martírio, eles foram martirizados também, eles sofreram. João foi exilado na ilha de Patmos, ele sofreu. Existem várias histórias, né, acerca do sofrimento de João, de Tiago. Eles sofreram sim. Mas Jesus falou, o assentar a minha direita ou a minha esquerda não compete a mim não, isso é com o Pai. Mas eles haveriam de sofrer. E quantos estão fugindo para não sofrer? Quantos estão se esquivando do sofrimento? Eu não quero passar por essa situação. Então, a pessoa, por que ela não quer? Porque ela sente, ela percebe que não está preparada. E não está preparada por quê? Por causa da falta de comunhão com o Pai. Então Jesus ele fala aqui, fala duas vezes, ele fala no comecinho, quando ele chega lá, orai para que não entreis em tentação. A única coisa que vai me ajudar a resistir é a oração, é uma vida de comunhão com Deus, tanto a resistir ao pecado quanto a resistir à desistência da obediência. Eu não posso desistir de obedecer. E para isso eu tenho que estar em comunhão com Deus. Porque quando eu estou em comunhão com Deus, eu percebo quanto é importante a obediência. Nós precisamos lembrar que o primeiro pecado que o homem cometeu na terra foi o pecado da desobediência. Quando Deus fala com Adão, né, Deus fala para ele, você não vai comer do fruto dessa árvore. A árvore que está no meio do jardim, desse fruto você não come. E ele comeu. Então o primeiro pecado foi a desobediência. Ele não conseguiu resistir. Então nós precisamos entender isso, para que nós possamos nos vigiar, para que nós possamos nos policiar continuamente. O que Deus está mandando fazer? Eu vou fazer ou não vou fazer? Quantas vezes que a gente resiste? A gente olha para a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Aí você pensa uma vez, pensa duas, de repente aparece alguma coisa para você fazer. Aí você corre para fazer aquilo. Não, tem que fazer isso primeiro, né? E você já revestiu ali uma vez. Aí em outro momento você levanta e você quer orar. Eu vou orar. Não, mas eu vou primeiro fazer isso aqui. E você começa a fazer aquilo ali, e o dia passa e você não orou. Todos nós passamos por isso. Se não estivermos vigiando, a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não jejua. Muitas vezes eu estou acostumada, quantas vezes eu fiz jejum na minha vida, né? E quantas vezes eu continuo, eu faço. Mas tem momentos que eu tenho que fazer um propósito. Vou jejuar tanto tempo, já aviso para o meu marido, já combino de casa, já aviso, eu estou em jejum tal dia. Porque se eu não fizer esse propósito, tem hora que na correria eu acabo não vigiando. E eu sei que eu preciso de comunhão com Deus. Independente de ser pastor, eu preciso de comunhão com Deus para a minha própria vida espiritual. Então tem horas que eu tenho que resistir, né? A tentação do café da manhã, de tomar um café junto com a família. Tenho que resistir isso. Porque eu preciso. A minha vida espiritual depende da minha comunhão com Deus. A minha vida terrena aqui, minha vida natural, a vida que eu tenho com as pessoas, que eu convivo com as pessoas, depende de uma íntima comunhão com Deus. Senão minha vida perde o sentido. E eu vou viver de qualquer forma. Vou viver, como diz a palavra, regaladamente, só desfrutando das coisas e longe do meu Pai. E eu preciso dele. Eu preciso do Senhor para a minha salvação eterna, mas eu preciso dele no meu dia a dia e eu sei disso. Tem muita gente vivendo uma vida vazia, uma vida fútil. Tenho tudo que eu quero, mas a vida é fútil. Não existe um prazer real. Ela vai querer cada vez mais porque ela precisa desesperadamente se apegar a alguma coisa. Ela precisa desse sentimento de posse. Eu possuo, eu tenho. Então eu tenho que aprender sim, mas aprender a ter comunhão com o Pai. É isso que vai me fortalecer e me capacitar. Então guarda isso. A tentação, ela vem da ideia de que o pecado é bom, tá? Então
E ela pode vir do diabo, já citei, Adão e Eva no paraíso, de outras pessoas, através de convites que você recebe. Tanto para quebrar o regime, como foi falado, que não deixa de ser uma tentação, só que é uma coisa natural, humana, para uma coisa que você está querendo fazer, às vezes também necessária, pessoas que estão com sobrepeso. Pode vir de dentro da nossa própria concupiscência. Tiago, ele fala assim, Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, eu primeiro tenho que fazer o quê? Sujeitar ao Senhor, comunhão. Eu estou em comunhão com Deus, então eu consigo me sujeitar à vontade de Deus. Aquilo que Deus quer para a minha vida, eu consigo me sujeitar. Aí eu vou resistir ao diabo. Quantas pessoas hoje, vamos colocar aqui no Brasil, horário de culto, na maioria das igrejas, algumas fazem o culto mais cedo de domingo, mas a maioria faz a partir das 7 horas da noite. Geralmente entre 6 e 7 horas da noite. Mas quantos hoje deixaram de ir para o culto? Para ficar em casa, porque não conseguiram resistir o desejo de ficar em casa, de dormir um pouquinho mais, né? Pegar o dia, trabalham, a mulherada hoje o dia quase toda trabalha, aí durante o dia manda ver lá, vai lavar roupa, vai fazer, vai acontecer, quando chega de noite estou cansada, não vou para a igreja. Aí passa mais uma semana, ela trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, alguns trabalham direto hoje em dia, de segunda a domingo, e cada dia de folga, um dia diferente. Não, eu estou cansado, hoje eu vou passear, hoje eu vou sair com a minha família, hoje eu vou... E o tempo vai passando. E a pessoa vai esquecendo de Deus, porque ela não tem tempo. Ela precisa ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para passear com a família. Aí ela ganha dinheiro, passeia com a família, trabalha, faz as coisas que ela quer e ela não tem tempo para Deus. Então tudo isso é tentação. Só que essa tentação aí já não é nem tanto dos outros, não é minha. Eu quero isso. Eu vejo lá na televisão aquelas mulheres bonitas, bem arrumadas. Eu vou trabalhar porque eu quero andar bonita e bem arrumada, porque eu não quero que meu marido olhe para outro, ele vai olhar para mim, então eu vou me arrumar. Eu vou trabalhar, eu vou me preparar. E os meus filhos, eu não quero que meus filhos passem falta de nada. Às vezes até o marido tem um bom trabalho, mas eu preciso, porque eu não tive isso na minha infância, eu quero que meus filhos tenham. E aí a criança aprende desde pequenininho, mas não dá valor a nada, porque ela tem tudo que ela quiser. Então, o tempo vai passando, vai passando, e a gente vai se envolvendo sempre com as coisas. E a vida espiritual vai caindo. A gente vai deixando, ela vai minguando essa vida espiritual pela falta de comunhão com Deus. Então ela pode vir do diabo, ela pode vir das pessoas, ela pode vir nossa, mas ela nunca vem da parte de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 13, diga: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Ah, pastora, mas lá em Gênesis está escrito que Deus tentou Abraão. Mas não é esse tipo de tentação aqui. Ali Deus provou Abraão. Não é esse tipo de tentação que está aqui. Não é essa o sentido da palavra ali. Ali Deus provou Abraão para ver se Abraão obedecia à fé, se ele permanecia fiel. Não é essa tentação para nos induzir ao pecado. Deus queria ver a sinceridade de Abraão na presença dele. A tentação é para nos fazer desobedecer a Deus e nos fazer pecar. Esse tipo de tentação o Senhor não nos imputa. Deus não comete esse tipo de pecado contra nós, porque Deus não está no seu. Se nós vamos ser pecaminosa, não está em Deus. Ele não vai querer nos ver fraquejar. O que Ele quer é ver a nossa fidelidade, é ver a nossa sinceridade na presença dEle. Glória a Jesus. Abra em Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém com que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus Cristo, Ele pode se compadecer de nós quando nós estamos sendo tentados. Por quê? Porque Ele também foi tentado. Ele foi tentado, mas sem pecado. Jesus não pecou.
Ele foi tentado pelo diabo lá no Getsemane. Qual foi a tentação de Jesus ali? O diabo levou um pináculo alto, mostrou a glória deste mundo e ofereceu a Jesus essa glória, a glória terrena. Jesus tinha, ele tem toda a glória, ele não precisa dessa glória terrena e ele sabe disso. Só que nós também não precisamos. Nós precisamos da nossa glória junto com o Pai. Então a compreensão, quando eu falo de viver em comunhão, é isso. O entendimento de quem eu sou e do que eu tenho diante do Senhor é que me ajuda a resistir à tentação. Preste atenção nisso. Jesus tinha a glória com o Pai. Ele fala: a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele já tinha glória com Deus. E ele sabia que voltaria para o Senhor, aonde ele permaneceria em glória. Por que ele iria aceitar essa glória terrena, temporal? Toda a glória do mundo eu tenho, eu posso dar. A quem eu quiser é minha. O diabo falou. Tem gente que está trocando a glória de Deus pela glória terrena. Ah, mas eu não sou Jesus. Meu filho, nós vamos ter uma glória com Deus. Nós temos, aliás, uma vida de glória com Deus quando nós estamos na presença dele. Por que eu vou trocar isso por uma coisa temporal, por uma coisa que logo se esvai? Então é isso. Compreender, o que vai me facilitar a resistir à tentação é compreender quem eu sou em Cristo. A outra vez que Jesus foi tentado, quando o diabo coloca os pães, as pedras, fala que ele estava com fome, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele falou: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A fome que você tem agora, se você resiste, mas daqui a pouco você vai lá e come. Mas tem uma coisa que é muito mais importante do que o teu alimento: é a palavra que sai da boca de Deus. E ele já tinha uma palavra da boca de Deus que era para ele ir até o final, ir até o Calvário em obediência. Então eu tenho que viver em obediência ao Senhor, porque a minha vida de obediência para com Deus é que vai fazer a diferença. Eu preciso viver em obediência com o Pai, porque eu vou ter forças para resistir ao diabo. E depois ele fala: lança-te daqui abaixo, como está escrito, aos teus anjos dar a ordem. É aquela história da pessoa querer que Deus obedeça a ele, porque está escrito. Está escrito: aos seus anjos dar a ordem a teu respeito para que te guardem. Então você pode se jogar lá embaixo, porque os anjos serão enviados para te sustentar. E a palavra vai se cumprir. E tem gente que brinca com a palavra. Não, se não acontecer, eu rasgo minha Bíblia. Está escrito aqui: se não acontecer, eu rasgo minha Bíblia. Eu não vou rasgar a Bíblia, não. Prefiro fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus quiser, ele faz. Se Deus não quiser, eu permaneço fiel. Que história é essa? Tem a pessoa, na grande maioria das vezes, ela não vai rasgar a Bíblia. Ela sabe que não vai rasgar, mas ela quer enfatizar a palavra. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Se você não quer ser tentado, você vai tentar o Senhor. Você já aprender a resistir à tentação e quer tentar a Deus? Precisamos vigiar, precisamos estar atentos. Então, para que eu consiga resistir à tentação, lá em São Mateus, capítulo 6, quando fala sobre a oração do Pai Nosso, a gente precisa ler, que todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. No finalzinho da oração do Pai Nosso, a gente fala o quê? Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, eu tenho que fazer o quê? Orar ao Senhor. Como eu falei no começo, vida de comunhão com Deus nos ajuda a resistir às tentações. Então, no final da oração, livra-nos do mal. Então é pedir ao Senhor que Ele te livre do mal. Se eu estou em comunhão com Deus, eu estou em oração contigo, eu vou pedir: o Senhor me livre do mal. Mas o livrar do mal também não quer dizer que você não vai ser tentado pelo mal, porque o próprio Jesus foi tentado. Mas você vai ter capacidade para resistir ao mal.
Quando você ora, como é que Deus te livra então? Deus não te livra da tentação, mas Ele te livra na tentação, para que você tenha forças para resistir. De novo, Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se eu estou em sujeição ao Senhor, eu vou orar. Quando a tentação vier, eu vou resistir. Exemplo disso, nós vimos com José. Quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, o que ele fez? Ele resistiu. E chegou uma hora que ele teve que fugir. Ele saiu, largou a roupa, ele estava enrolado no lençol, largou a roupa na mão dela, ela agarrou no lençol e ele fugiu. Foi para a cadeia. Foi para a cadeia, inocente. Mas ele resistiu. Ele não se deixou seduzir. A prostituição, a imoralidade sexual, em algumas traduções está... Vamos abrir 1 Coríntios 6,18. Deixa eu ler um pouquinho, que ajuda a guardar. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Essa expressão fugir da prostituição, em algumas traduções está fugir da imoralidade, e outras fugir da fornicação. Tem alguma tradução diferente da minha aqui? Não? É igual a prostituição também? Fugir da imoralidade sexual, né? Então nós temos que aprender isso. Quando a Bíblia fala aqui de prostituição, não é só a prostituição no sentido de a pessoa, da mulher que vai para a rua, ou do que vai para a rua e recebe paga pelo seu corpo, né? Por um momento. Mas é todo tipo de imoralidade sexual. Eu preciso fugir. No caso ali, José estava sendo tentado, né? Cometer adultério com aquela mulher. Ela era uma adúltera. Ele não. Então ele fugiu. Tem horas que você vai ter que fugir. Você está trabalhando com uma pessoa, está sendo tentado por aquela pessoa continuamente, e está sentindo desejo, foge. Dentro da igreja também. Está sendo tentado. Nossa, olha, aquele irmãozinho ali, foge. Foge, sai. Hoje eu estava vendo uma mensagem do pastor Silas Malafaia, e ele falando, eu falo com as mulheres que eu falo, a minha esposa e minhas 2 filhas e as 2 secretárias que eu tenho. E mesmo assim com as secretárias é só profissional. Só profissional. Foge. Tem coisas que você vai falar, conversa com as coisas de Deus. Outro assunto, com muito começar a contar particularidades daqui, da colar, e a pessoa cai. Fugir. E se sentiu tentado um pouquinho, põe um pé para trás. A Bíblia manda fugir. O que eu vou enfrentar? Será que eu acho que eu sou melhor? É que eu sou tão bom que eu vou fugir aos conselhos da Bíblia? Não mesmo. Não mesmo. Quando eu converso com alguma mulher, eu converso mais com mulheres e falo sobre isso, mas eu já consigo, como eu falo, olha, bloqueia. Pastor, ele tem uma conversa assim, bloqueia. Bloqueia das redes sociais, bloqueia do Facebook, bloqueia do WhatsApp, de outro que tiver aí, isso que seja, bloqueia. Acaba com isso. Tira essa pessoa do teu círculo. Se há uma sedução para o pecado, ainda que você mesmo não se sinta tentado, mas já corta o mal pela raiz para evitar que a pessoa comece a ter uma ideia errada a seu respeito, ou manter uma ilusão a seu respeito. Não tem a possibilidade de bloquear? Bloqueia. Acabou. O número da pessoa está lá, se ela te ligar com outro número, aí você atendeu, aí se ligar, atendeu com outro número, aí você, fulano, desliga, não, filho, não quero conversar, não, como falo. Foge. Por que eu vou me deixar tentar? Se eu estou vendo que é o abismo me chamando, eu vou fugir. Ele pegou da irmã, ela não gosta de coisas de altura, não é isso? Tem medo de altura. Fala,
Chegar na beira do precipício eu não chego não. Às vezes a gente vai em algum lugar e você entra lá embaixo. Eu acho divertido, eu gosto, olha assim, ó. Mas desde que haja uma mureta de proteção. Se não tiver mureta de proteção, eu não vou. Não que eu me sinta tentada para me jogar lá de cima, mas eu sei que é um risco, eu me afasto. Quando eu vou pegar o metrô, eu não fico na beiradinha enquanto o treino chega, eu procuro evitar. Eu fico ali, quando tem, né, uma parte das estações de São Paulo já tem essa proteçãozinha ali, eu fico ali. Então tem negócio de proteção. Lá que vem um doido ali, fico ali. Quando passou o perigo, eu vou embora. Fico só de fugir. Você tem que fugir de possibilidades. Você fugindo, você muitas vezes está sujeito à situação. Então faça o seu melhor. Evite o pecado. Dizendo não, eu já falei, Tiago 4,7, fugindo do 1 Coríntios. Então é isso, é estar inteirado com Deus. O que nos ajuda a vencer o pecado, a vencer a promiscuidade, a vencer as tentações. E uma das grandes tentações que eu quero deixar hoje aqui é a falta de comunhão com Deus. Nós precisamos entrar em comunhão com Deus. Então tudo aquilo que nos tira de uma vida de comunhão com Deus, nós devemos fugir. As pessoas estão sendo continuamente seduzidas a se deixar levar pelo dia a dia, pela correria e evitando a comunhão com Deus. Isso está nos fazendo mal. Nós temos uma sociedade doente, nós temos uma igreja doente, nós temos uma vida enferma espiritualmente por falta de comunhão com o Pai. Jesus, ele resistiu ao diabo e ele manteve a comunhão com Deus. E no finalzinho da sua vida, no último dia ali no Getsemane, onde ele sabia que seria preso, porque ele fala, né? É chegada a hora. Ele sabia que era a hora, mas até na última hora ele esteve ali orando, ele esteve ali buscando juntamente com os seus discípulos e mostrando para eles que ele deveria continuar em oração, mesmo sabendo que o mal já estava chegando. A vida de comunhão com Deus precisa ser constante para que nós possamos resistir ao mal que todo dia nos cerca. Amém? Comunhão com Deus, prioridade na vida de cada um de nós. Amém.